Tony Beets chegou ao Canadá com apenas $200 no bolso. E hoje, ele comanda um império de mineração avaliado em $20 milhões e passa as férias em um condomínio luxuoso à beira-mar no México. Mas tem algo que as câmeras de febre do ouro nunca mostraram. Durante a temporada de mineração, ele dorme no sofá, e a geladeira dele só tem leite com chocolate. E o mais impressionante, ele se recusou a seguir os roteiros da Discovery e acabou se tornando o mineiro mais bem pago da série. Essa é a verdadeira história do homem que construiu sua fortuna do jeito mais bruto possível. Tony nasceu em 15 de dezembro de 1959 em uma vila congelada da Holanda chamada Widnes. Aquele inverno foi cruel. A temperatura chegou a -8 graus e matou quase um quarto de todos os animais da região. A família tinha 4 filhos, e Tony era o terceiro. O pai cuidava de 52 vacas e lucrava só 2 guilders por animal. Aos 16, ele se apaixonou por Minnie. A fazenda da família dela ficava a apenas 340 metros, mas os pais eram inimigos. O pai dela proibiu os filhos de se aproximarem dos Beets, depois que o irmão de Tony foi pego roubando maçãs. Mesmo assim, Tony e Minnie se encontravam escondidos no celeiro velho, onde até gravaram suas iniciais numa das vigas, quase 5 metros acima do chão. Em poucos meses, já sonhavam em fugir para o Canadá. E quando Minnie achou que estava grávida em 1977, o relacionamento secreto quase veio à tona. Quando a melhor vaca da fazenda morreu de mastite e eles não tinham dinheiro para substituir o animal, Tony viu o pai chorar sobre os números. Aquilo acabou com ele. Descobriu que trabalhadores rurais no Canadá ganhavam o dobro, e foi aí que tomou a decisão. Em 1980, Tony e Minnie partiram para Abbotsford, no Canadá, com $1.200 e mal sabiam falar inglês. O primeiro emprego dele foi em uma plantação de cogumelos, um lugar escuro, fedorento, tomado por amônia e ratos. Ele ganhava $3,10 por hora. Minnie, grávida, ganhava menos ainda, separando cogumelos. Viviam num porão gelado, dormiam com casacos de inverno. Tony quase foi esmagado por um empilhador porque não conseguia ler as placas de aviso. Depois de 8 meses, os dois tinham perdido mais de 13 quilos. Pensaram até em desistir, mas continuaram. Depois veio o acidente que mudaria tudo. Em março de 1982, trabalhando na construção em Vancouver, o andaime caiu durante uma tempestade. Tony despencou 9 metros e rachou o crânio. Passou 6 dias no hospital. O seguro pagou $10 mil, uma fortuna para eles. Mas o que mais chocou Tony foi saber que colegas já tinham denunciado problemas no andaime e ninguém fez nada. Com o dinheiro, comprou uma caminhonete e ferramentas. Jurou que nunca trabalharia para incompetentes novamente. Mudou-se para Alberta e entrou em uma plataforma de petróleo. O salário era bom, $15 por hora, mas em 1984 veio o colapso do petróleo. O barril caiu de 34 para $10. Tony perdeu o emprego junto de 85 mil pessoas. Com 3 filhos, aluguel de $500 e Minnie trabalhando em 2 turnos no restaurante, as mãos sempre queimadas de gordura quente, a família entrou no desespero. Tony penhorou tudo, até as alianças. E na véspera de Natal, receberam a notificação de despejo. Naquela noite, Tony tomou a decisão que salvaria sua vida. Iria para o norte. Ele dirigiu até Dawson City em uma Ford 1976 caindo aos pedaços, com mais de 200 mil quilômetros rodados. Tinha $200 no bolso. A caminhonete quebrou 6 vezes na estrada do Alasca. Em uma delas, perdeu os freios em uma montanha congelada. Quando chegou, bateu em todas as portas dos acampamentos de mineração. Ninguém acreditava nele. Ele não entendia nada de ouro. Mas suas habilidades com máquinas pesadas garantiram um emprego no Guggenheim Creek por $12 a hora. No primeiro dia, bateu um trator em uma caixa de recuperação e causou um prejuízo de $3 mil. Em vez de desistir, trabalhou 16 horas por dia para compensar. E o mantiveram. O primeiro inverno quase o matou. Morava em um trailer velho, com um jornal nas paredes para segurar o vento. Dentro fazia -20 graus. Lá fora, -45 graus. O aquecedor vivia quebrando.
ele dormia com todas as roupas que possuía. Em janeiro de 1985, ficou preso em uma nevasca tentando consertar um gerador. As mãos congelaram, 3 dedos ficaram pretos. Passou semanas mergulhando as mãos em água morna, perdeu a sensibilidade em 2 dedos. Sobreviveu à base de feijão, perdeu mais de 18 quilos. Minnie achou que ele não chegaria à primavera. Mas aí veio o ponto de virada. Ele passou a ganhar $1.200 por semana operando máquinas. Quando a escavadeira principal quebrou, Tony catou peças de sucata e consertou em 2 dias. Salvou a temporada de $150 mil, dobraram o salário dele. Ele percebeu que suas habilidades mecânicas podiam transformá-lo em dono, não empregado. Em 1986, arrendou sua primeira área por $5 mil. Tirou 20 onças de ouro, cerca de $8 mil. Mas enchentes destruíram seu abrigo e metade das ferramentas. Perdeu 4 mil. No ano seguinte, entrou numa parceria com Jake Morrison, que apresentava números incríveis. Tony investiu todas as economias, $20 mil. Mas era golpe. Eles quase não acharam ouro. Jake já havia enganado outros 2 mineiros. Tony o enfrentou na rua, levou ao tribunal e perdeu tudo. Teve que declarar falência. Mesmo assim, os mineiros que conheciam a verdade continuaram respeitando ele. Em 1988, trabalhando para Big Al McGregor, Tony percebeu que ouro fino escapava pelas telas largas. Ele criou um sistema de 3 filtros e aumentou a recuperação em 30%. Ganhou mais de $50 mil em bônus. E começou a ser visto como alguém que não levava desaforo para casa. Demitiu 3 funcionários por bebedeira. Em 1989, com menos 50 graus no Yukon, quase todo mundo parou. Mas Tony tinha uma última área rica para escavar. Ele soldou reparos usando 3 pares de luvas. Construiu um sistema de aquecimento improvisado com queimadores a diesel. No fim da temporada, tiraram 150 onças de ouro, $60 mil. Tony ficou com a metade. Isso lhe permitiu comprar sua primeira escavadeira Caterpillar 225. Ele deixava de ser empregado, virava dono. Em 1990, Tony tinha só 31 anos quando comprou a empresa Tamarack por $1,2 milhão. Muitos disseram que enlouqueceu. Pegou empréstimos com juros absurdos, mas achava que valia a pena. Eram 10 áreas de mineração em 500 hectares. Um ano depois descobriu a verdade. A empresa estava afundada em dívidas escondidas, $800 mil em empréstimos, impostos atrasados e multas ambientais. Para não quebrar, vendeu a casa, trabalhou 18 horas por dia e colocou tudo o que tinha na empresa. Minnie também segurou a barra. Tamarack sobreviveu. Em 1992, com o ouro valendo só $350 a onça, muitos entraram em pânico. Tony não. Viu oportunidade. Comprou 5 áreas por $2 mil o hectare, metade do preço normal. Isso fez da Tamarack uma das 3 maiores operações do Yukon. Mas o sucesso trouxe inimigos. Rivais o acusaram de minerar terras alheias. Nada foi comprovado. O nome dele cresceu. Para alguns, era tubarão. Para outros, gênio. Sem saída, recorreu à família. Minnie assumiu as contas. Parentes ocuparam cargos-chave. A folha caiu $100 mil. No fim do ano, produziram 600 onças, $240 mil. Menos gente, mais resultado. Em 1994, ele fez a maior aposta da vida. Arrendou Paradise Hill por $500 mil e investiu outros 300 mil em plantas de lavagem. A recompensa veio. 1.000 onças em uma temporada, cerca de $440 mil líquidos. Mas durou pouco. Uma mina vizinha teve um vazamento de cianeto. Envenenou o rio que Tony usava. Peixes mortos, máquinas paradas por 3 semanas. O prejuízo foi de $150 mil. E ele culpou o governo pela falta de fiscalização. Depois disso, construiu seu próprio sistema de água reciclada. Em 1995, Paradise Hill virou tudo para ele. Investiu $1 milhão em uma gigantesca planta de lavagem. Trabalhou nela dia e noite, 72 horas sem dormir, e quase morreu. Fumaça de diesel encheu o galpão e ele desmaiou por intoxicação. Foi levado ao hospital por pouco. Sobreviveu e tirou 1.200 onças de ouro, cerca de $480 mil.
Depois ainda gastou 25 mil em ventilação nova para nunca mais passar por isso. Em 1996, comprou Indian River por 750 mil dólares. O lugar tinha leitos antigos de rios carregados de ouro. Apostou em algo ousado: jatos de água de 2.000 psi para cortar o permafrost. Funcionou. Em 6 meses, tiraram 1.500 onças, 600 mil dólares. Em 1997, o golpe mais doloroso não veio da natureza, veio da família. O filho Kevin, com só 16 anos, abandonou a operação após uma briga. Eles ficaram meio ano sem se falar. Enquanto isso, Indian River produziu 2.000 onças, 800 mil dólares. Mas uma crise gigante atingiu a região. Um bloqueio indígena cortou o fornecimento de diesel. O campo de Tony ficou 3 semanas sem render nada. Para piorar, transportar combustível por helicóptero custou 50 mil dólares a mais do que o normal. Depois disso, ele jurou que jamais ficaria sem reservas novamente e começou a fortalecer sua relação com as comunidades locais. Mas 1998 trouxe outro golpe. Ele investiu 400 mil dólares na construção de um sistema de estradas para acessar novas áreas de Paradise Hill. Para comemorar, ele mesmo dirigiu o primeiro caminhão, até que a primavera chegou. Então veio 1999, o ano que mudou tudo. A mina Tamarack produziu 3.000 onças de ouro, 1,2 milhão de dólares. Mas durante uma auditoria descobriram que 100 mil dólares em ouro haviam desaparecido. As câmeras revelaram o ladrão: Jake Morrison, um mecânico que Tony tratava como família. Ele vinha roubando o ouro havia 6 meses e vendendo em Dawson City. Tony ficou devastado. Jake pegou 18 meses de prisão. A partir daquele dia, Tony jurou: apenas família entraria no círculo interno. Mas 2011 chegou e a reconstrução começou. O projeto já custava 2 milhões de dólares. Quando a draga finalmente ligou, em agosto, produziu 500 onças, 200 mil dólares. Mas no 12º dia, desastre de novo. A corrente gigante dos baldes quebrou e afundou no rio. 8 toneladas de metal no fundo da água. Tony teve que contratar mergulhadores, 150 mil dólares só nisso. Ele mesmo mergulhou, mesmo com a água beirando o congelamento. O reparo atrasou tudo por 3 semanas e custou mais 75 mil dólares em produção perdida. A corrente precisou ser reconstruída do zero. Em 2014 mudou tudo. A Viking produziu 5.000 onças, 1 milhão de dólares só naquele ano. Em um dia, vieram 47 onças. Mas a corrosão quase destruiu a draga. 40% da estrutura estava comprometida. Tony gastou 400 mil dólares para recuperar. Ele mesmo soldou tudo, com temperaturas de menos 30 graus Celsius, e acabou com 3 dedos com queimadura de frio. A Viking se tornou a única draga desse tipo ainda operando na América do Norte. Por trás de tudo isso estava Minnie. Ela administrava o orçamento anual de 5 milhões de dólares com precisão cirúrgica. Em 2000, quando o principal escavador quebrou, ela arrendou um novo por 200 mil dólares sem avisar Tony e salvou toda a temporada. Em 2002, cansada do excesso de trabalho dele, Minnie foi embora por 2 semanas até ele prometer contratar mais funcionários. Nem Tony escapava de limites, e sua família sempre lembrava disso. Kevin brilhou em 2015. Tony deu um terreno, mas se recusou a emprestar máquinas. Mesmo usando equipamentos velhos, Kevin extraiu 1.000 onças, 400 mil dólares. Isso provou que Tony estava errado e mudou tudo entre eles. Mike teve seu maior teste em 2016. Ele apertou demais sua equipe, com turnos de 14 horas, e os funcionários abandonaram a operação no meio da temporada. Mike demitiu todo mundo, treinou uma nova equipe e produziu 5.000 onças, 2 milhões de dólares. Até Tony admitiu: Mike salvou nossas bundas. Em 2011, Tony Beats apareceu em Febre do Ouro pela primeira vez. Nem era para ser um personagem importante. O Discovery tinha reservado apenas 3 aparições na segunda temporada, pagando 10 mil dólares por episódio. Apenas um minerador durão ao fundo. Até que Tony bateu de frente com Parker Snable, muito mais jovem. As câmeras pegaram Tony detonando Parker em um discurso cheio de palavrões,
chamando-o de mimado que não sobreviveria a 5 minutos em mineração de verdade. Essa cena gerou 50 mil comentários em um único dia. A audiência subiu 23% na mesma semana, 3,2 milhões de espectadores. Discovery viu ouro ali, trouxe Tony de volta, aumentou seu cachê para 15 mil dólares na terceira temporada e ampliou seu tempo de tela de 8 para 20 minutos. O público amava o sotaque, o jeito bruto, a sinceridade. O que seria um papel pequeno virou a alma do programa. Em 2012, Tony arriscou alto. Tentou reviver uma draga de 75 anos. O início consumiu 200 mil dólares. E Mike cometeu um erro no lava-jato da mina, perdendo 50 mil dólares em cascalho com ouro. Ele explodiu. Você acabou de jogar fora uma casa, idiota. O vídeo viralizou. 2,3 milhões de visualizações em uma semana. Mas o risco valeu a pena. A draga rendeu 3 mil onças, 1,2 milhão de dólares. O canal Discovery deu a Tony seu primeiro bônus de 100 mil dólares. O episódio foi o mais assistido da temporada, 4 milhões de espectadores. Em 2025, novos atrasos do governo congelaram sua produção por semanas. Cada semana parada custava 700 mil dólares em ouro não extraído e 200 mil dólares em despesas fixas. Em 3 semanas, perdeu 2,1 milhões de dólares. Tony voou para Whitehorse, pressionou autoridades e mobilizou seguidores. Sua postagem atingiu 100 mil reações. A essa altura, Tony Beats havia construído um império. Em 2025, suas operações valiam dezenas de milhões. A produção anual variava de 1.500 a 2.000 onças, 3 a 4,1 milhões de dólares. O lucro líquido ficava entre 1,5 e 2,2 milhões de dólares, mais 300 a 400 mil do canal Discovery. Ele reinvestia 70% de tudo. Só em máquinas gastava 5 milhões por temporada. Sua frota incluía escavadeiras gigantes Volvo EC950 e EC550, e até uma draga histórica trazida da Califórnia. Aos 65 anos, seguia trabalhando 12 a 14 horas por dia, 7 dias por semana. Chuva, neve ou lama, nada o detinha. Porque desde o começo, uma verdade sempre comandou a vida dele. Nada, absolutamente nada, consegue parar Tony Beats. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva e deixe nos comentários qual momento de Tony em Febre do Ouro marcou você. Comenta aí. Até a próxima!